Bom dia a todos. Dizem que nós sempre começamos bem quando começamos agradecendo. Eu quero agradecer ao convite da Escola Judicial. É para mim uma honra retornar à 13ª região. Eu comentava com o Dr. Tiago sobre a qualidade da programação da terceira jornada. Chama a atenção. E a qualidade dos palestrantes selecionados pela Escola Judicial. O doutor Tiago fica um pouco preocupado com esse plenário repleto de magistrados, de servidores, porque sei da exigência que esse tipo de auditório demanda. E há um pensador da escola do direito belga chamado Perelman, que tem um conceito sobre auditório. Nós falamos para determinado auditório de uma maneira, para um segundo auditório de outra maneira, e temos que ter sempre em conta o auditório para quem falamos, e falar para magistrados, falar para servidores, é sempre um desafio, porque um público dessa exigência e dessa formação, dessa expectativa crítica quanto às reflexões jurídicas, é um grande desafio. E para mim, doutor Tiago, participar da jornada com nomes tão importantes como os nomes que compõem a jornada, eu sei que ontem os senhores tiveram a presença do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, Antônio, sem acento, e Manuel com O, porque se nós escrevermos o nome do mestre de maneira errada, vai dar problema. É uma das pessoas mais rigorosas com a linguagem. O professor Manuel Antônio não consegue editar o livro que escreveu sobre a Revolução Francesa. Sim, ele escreveu um calhamaço de muitas dezenas de páginas e está atrás de uma editora que queira publicar as suas impressões sobre a Revolução Francesa. Mas como o assunto não é um assunto de atração comercial, a editora, passados alguns anos, ainda não apareceu. Para mim, estar numa jornada da qual participou o professor Manuel Antônio é motivo de grande alegria e de responsabilidade. Eu comentava com o doutor Tiago que os temas selecionados pela escola para a terceira jornada institucional eram multidisciplinares, e o tema que a escola me propôs é um tema fundamentalmente de dogmática jurídica, de aplicação do direito, na execução, da aplicação do direito na execução, onde nós somos
frágeis. Nós resolvemos 3 de cada 10 processos na fase de execução. Justiça em números. Na jurisdição comum, 2. A reforma trabalhista tem coisas boas, tem coisas ruins. Nós podemos discutir isso, mas na execução, a reforma trabalhista foi marcadamente um retrocesso, porque permite recurso ordinário sem depósito recursal, porque permite embargos à execução sem efetiva garantia da execução. Basta ao empregador comprar no mercado das seguradoras aquela folha de papel que custa 2% do valor da dívida em execução. Ele não precisa mais depositar os 30 mil reais. Ele não precisa mais garantir a execução oferecendo um veículo que valha os 30 mil reais. Ele apresenta um papel ao juiz e tem as portas abertas aos embargos. Os embargos vão aumentar e o prestígio da jurisdição trabalhista vai, na mesma proporção, cair. Porque agora é mais fácil recorrer, agora é mais fácil resistir numa jurisdição que se depara com esses números que nos desafiam. Sartre está doente. Ele não precisa se alistar para participar da Segunda Guerra Mundial. Ele pode apresentar um atestado médico e dizer: não posso me alistar, estou incapacitado. Sartre não apresenta o atestado médico. Ele alista-se. Ele troca dezenas de cartas com Simone durante a guerra. Para Sartre é impensável estar ausente de um momento tão fundamental da história. Sartre encarna o intelectual do engajamento. Eu costumo dizer que os magistrados são um exemplo perfeito do homem sartriano. O homem está condenado à liberdade. O homem está condenado à escolha. O homem está condenado a fazer escolhas e se responsabilizar pelas suas escolhas. Sartre alista-se e vai participar da Segunda Guerra Mundial. Por que Sartre? Porque em relação à execução, nós precisamos tomar uma decisão. Os magistrados tomarão a condução da execução ou faremos o que temos feito tantas vezes, que tem sido nos limitarmos a delegar
a execução para a secretaria. E a secretaria faz do jeito que pode, o jeito que pode é o jeito que dá. O jeito que dá é o jeito que a liberdade dos servidores permite, é uma liberdade menor, é uma coragem menor, é uma ideia em que Sartre vai desvanecendo, e nós chegamos aos números que nós chegamos na execução. Bem, depois da reforma trabalhista, o nosso esforço na execução tem que ser um esforço ainda mais de estudo, de criatividade, de delegação de responsabilidades aos servidores na pesquisa patrimonial, a ideia de tentar salvar o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que é um retrocesso fabuloso. Era razoável que o Código de Processo Civil fosse exigir contraditório prévio para desconsideração. Porque ali as relações de direito material são relações em que o exequente ocupa a posição de superioridade em relação ao executado. Liebman. Mas trazer isso para a jurisdição trabalhista é trazer isso quando o exequente está em posição de subordinação econômica e o executado é a parte forte da relação de direito material. A única maneira que temos de tentar salvar a jurisdição trabalhista do emperramento, da burocratização, da suspensão do processo e da admissão de recurso de decisão interlocutória, abrindo uma exceção no nosso sistema sem garantia do juízo, é trabalharmos com a ideia de tutela provisória de urgência de natureza cautelar na modalidade de arresto. E aí temos que nos perguntar, precisamos esperar que a parte demande esse tipo de atitude ou o Poder Judiciário pode, neste sentido, agir de ofício? Esse é um desafio que nós temos diante do incidente, que acabou vindo pela interpretação da instrução normativa número 39, depois a 41 reforçou e agora é direito positivo na CLT reformada. Só a tutela provisória cautelar de urgência pode salvar esse instituto do emperramento completo. Que fosse assim na jurisdição comum, que nunca funcionou, tudo bem. Mas na jurisdição trabalhista é um fabuloso retrocesso. A homenagem ao professor Antônio Álvares da Silva decorre do fato de que ele é, Dr. Tiago, possivelmente um dos magistrados mais identificados com a ideia de efetividade da jurisdição. Ele conclui o voto do recurso ordinário no TRT da Terceira Região e abre um último parágrafo no acórdão
mais ou menos nos seguintes termos: determino, com fundamento no artigo 466 do CPC, código anterior, a expedição de mandado de registro da hipoteca judiciária constituída pela sentença trabalhista condenatória. Espeça-se mandado, cumpra-se independentemente do trânsito em julgado. Contra a decisão regional, recurso de revista ao TST. E o TST desde o início. A hipoteca judiciária é compatível com o processo do trabalho e ainda quando determinada de ofício, não caracteriza julgamento extra petita. Devemos ao professor Antônio Álvares da Silva a jurisprudência que se formaria no TST. Sobrevém o CPC de 2015, dizendo que agora o credor deve pegar a sentença e levar ao cartório do registro de imóveis para registrar a hipoteca judiciária. Mas a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho continua a mesma. Acórdão de abril de 2018 da ministra Dora. A hipoteca judiciária, prevista no artigo 495 do CPC de 2015, é compatível com o processo do trabalho e mesmo quando determinada de ofício, não caracteriza julgamento extra petita. O professor Luiz Guilherme Marinoni diz que nós temos duas técnicas fundamentalmente para cumprir o maior desafio que a teoria processual contemporânea enfrenta. O desafio é como redistribuir equitativamente o ônus da demora do processo. Duas técnicas, diz Marinoni: execução provisória e tutela provisória. E eu acrescentaria hipoteca judiciária para preparar a execução, para prevenir fraude à execução, para separar patrimônio que responderá pela futura execução. É uma técnica prevista no Código de Processo para tutela do credor comum, determinada pelo juiz de direito comum. Há um jurista do centro do país, um processualista, primeira pessoa do plural, diz ele, Carlos Zangrando, diz ele: não compreendemos como juízes e advogados não utilizam a hipoteca judiciária, ou é por desconhecimento, ou é por imaginar que poderão resolver todos os problemas invocando o instituto da fraude à execução. Quando o processo chega nesta fase, já podemos prever inúmeros percalços. A hipoteca judiciária está lá como a bela adormecida, esperando pelo beijo do príncipe, da princesa, da magistratura, que queiram retirar o processo da sua ineficácia. Porque assegura ao credor direito de sequela, previne a fraude à execução que tende a se generalizar e se torna indispensável depois que o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 375, vai dizer: só há fraude à execução se, quando a alienação do bem ocorreu, já havia prévio registro da penhora. Se não houver prévio registro da penhora, não há fraude à execução.
Nós podemos escolher como vamos chamar essa fraude. Podemos chamar de fraude patrimonial, mas diz a jurisprudência do STJ na súmula 375, não é fraude à execução. Essa fraude vai acontecer, as grandes empresas não vão fazer a fraude, mas as pequenas empresas vão fazer a fraude, porque o imóvel não se consegue esconder. Mas se alienar o imóvel antes, consegue esconder o dinheiro. O veículo não se consegue esconder, mas se alienar o veículo antes, consegue esconder o dinheiro. Em autotutela, vão cometer esta fraude, que a jurisprudência do STJ diz que não é fraude à execução, porque não havia registro prévio da penhora. Pois bem, a hipoteca judiciária resolve essa questão, porque agora, com o novo Código de Processo, a hipoteca judiciária é causa geradora de fraude à execução, quando a alienação é superveniente ao registro da hipoteca judiciária. Nós temos um tempo breve, eu comentava com o Dr. Tiago, é cada vez mais breve. Nos congressos da LTR é fantástico, nós temos 20 minutos, 15 minutos para fazer uma comunicação, temos que ser extremamente sucintos. O tema do nosso encontro de hoje, legitimação passiva na execução e responsabilidade patrimonial, é de aplicação direta, dogmática jurídica com alguma criatividade, dogmática jurídica com alguma coragem, dogmática jurídica com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa diz que o que a vida quer da gente é coragem. E parece que o que quer da magistratura é coragem, e a do trabalho talvez seja ainda mais coragem. O inciso 5º do artigo 4º da Lei de Executivos Fiscais é a pedra de toque para potencializar legitimação passiva na execução, porque estabelece responsabilidade quando houver norma estabelecendo em diversos diplomas legais essa atribuição de responsabilidade. Nós podemos pensar na figura do sócio, talvez seja a primeira referência que nos ocorre, mas podemos pensar na figura do sucessor, podemos pensar na figura da empresa sucedida, a antecessora. A antecessora sai livre pela CLT reformada, salvo a hipótese de fraude. Mas no Código Civil, ela não sai livre. Ela tem responsabilidade solidária, independentemente de fraude. Professor, quer dizer que o Código Civil trata de maneira mais vantajosa o credor comum do que a CLT trata o credor trabalhista? Sim, porque a CLT reformada só estabelece solidariedade quando houver o elemento subjetivo fraude. No Código Civil, a responsabilidade solidária é objetiva. Basta haver o inadimplemento. Falei em sócio, falei em sucessor, falei em empresa antecessora, podemos pensar em grupo econômico, podemos pensar em sócio oculto. Pensamos em sócio oculto, nos ocorre desconsideração inversa da personalidade jurídica, e aí o nosso horizonte vai se ampliando para outras possibilidades
de legitimação passiva que possam nos permitir seguir fazendo a prospecção das potencialidades da execução. Sempre que tivermos lei estabelecendo responsabilidade, conseguimos fazer essa integração do artigo 4º, parágrafo 5º da Lei de Executivos Fiscais. Esse talvez seja o preceito mais importante da LEF para a execução trabalhista. Aqui algumas referências de natureza teórica, vou pedir licença aos senhores para poder avançar. E aqui passo a relacionar diplomas legais que nos permitem fazer a integração anunciada pelo artigo 4º, parágrafo 5º. O Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, com essa cláusula geral do parágrafo 5º do artigo 28. Vejam que se trata de uma hipótese de responsabilidade objetiva. Basta o inadimplemento para que se possa fazer a desconsideração. Nosso colega da 18ª Região, Ari Pedro Lorenzetti, especialista em execução, a obra dele lembra as obras do professor Manuel Antônio, porque o Ari é formado em letras antes de ser formado em direito, então o cuidado dele com a linguagem é uma coisa primorosa. E ele me diz assim, mas Benhur, incidente de desconsideração para quê? Para declarar que não pagou? É, Ari. Parece que é para isso, mas parece que a ideia é assegurar contraditório prévio, tá? Como condição para legitimar o ingresso na esfera patrimonial do sócio, que não é responsável direto, que é responsável indireto. A lei das SAs também permite esse tipo de integração. A responsabilidade pode ser também do administrador, isso não exclui o administrador empregado. A lei das SAs reconhece que as SAs têm tanto poder, que exige do acionista controlador e dos seus administradores uma conduta de expertise e de exação. Eles têm que ser lisos, limpos, transparentes, probos, honestos, se não respondem pessoalmente. Essa é a contrapartida que o sistema de direito exige desse ente de imputação tão importante e tão poderoso como é a sociedade anônima. A lei de crimes contra a ordem econômica também nos permite fazer desconsideração a partir de uma concepção de responsabilidade objetiva. E aqui abro um parêntese para dizer que a reforma trabalhista sinalizou no artigo 10A que a responsabilidade dos sócios, o dispositivo fala em sócio retirante, que essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, que se caracteriza pelo mero inadimplemento, porque não se exige do sócio retirante que tenha se conduzido com má fé. Não se questiona sobre má administração. O sócio retirante responde objetivamente
os débitos da empresa, nada obstante a reforma trabalhista tenha feito, a exemplo do Código Civil, que fizera essa delimitação temporal nos artigos 1013 e 1032 do Código Civil de 2002, a reforma vem e estabelece uma delimitação dessa responsabilidade no tempo, delimitação cronológica, mas não exige elementos de responsabilidade objetiva. E, por fim, o Código Civil, trabalhando com a ideia de teoria maior, exigindo aí sim abuso no uso da personalidade jurídica, que se caracteriza por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Sucessão trabalhista, sucessão hereditária. Aqui podemos também ganhar alguma velocidade. Empresas do grupo econômico. Essa é uma responsabilidade que agora, na proposta de modificação, através da chamada Lei da Liberdade Econômica, se pensa em desconstituir a ideia de responsabilidade do grupo econômico. Quando o legislador trabalhista identifica o grupo econômico como empregador único, ele fecha as portas à fraude. Porque ele diz, se o sujeito aparente que anota a carteira, a empresa A, é quem tem responsabilidade direta, e se eu não responsabilizar as empresas B, C, D e E, que fazem parte do grupo econômico, a empresa A, o sujeito aparente, nunca terá patrimônio. O patrimônio estará sempre desviado nas empresas B, C, D e E. Para evitar a fraude, que se tornaria generalizada, nós vamos atribuir a esse ente, o grupo econômico, por uma ideia de representação virtual, solidariedade passiva, solidariedade econômica, para garantir a rigidez socioeconômico jurídica desse ente econômico dinâmico, que de outra maneira vai escapar, desviando o patrimônio para as outras empresas do grupo econômico. A lei de liberdade econômica que hoje se cogita desconstitui esta construção do direito do trabalho brasileiro, argentino, uruguaio, espanhol, francês. E na medida em que isso possa vir a acontecer, nós podemos esperar que o sujeito aparente não tenha patrimônio para responder pelas dívidas trabalhistas. Espero que nós não venhamos a incidir nessa ingenuidade. Fabulosa. Empresa sucedida. Letra F. Era disso que eu falava. A empresa antecessora, pelo Código Civil, tem responsabilidade solidária com a empresa sucessora. Isso para a tutela
do credor comum, do credor quirografário. Maria Helena Diniz, direito civil. A empresa antecessora responde solidariamente com a empresa sucessora. O Código Civil, se nós entendermos que ele possa ser aplicado ao direito do trabalho por força das portas abertas pelo artigo 8º da CLT, nós podemos conferir ao crédito trabalhista uma tutela superior ao responsabilizar um polo passivo bipessoal e não unipessoal, como nós fazemos se nós trabalharmos com a ideia que está na CLT. O sucessor responde por tudo. Isso é bom? Sim, isso é bom. Mas é bom quando? Quando a sucessão é transparente, é um negócio regular, ordinário. E quando não é? E quando não for? O Código Civil resolve isso dizendo, olha, o sujeito econômico antecessor está vinculado solidariamente às obrigações com o sucessor e faz isso para evitar a fraude. Nós temos a possibilidade de pensar nessa responsabilidade da empresa antecessora. Na reforma da CLT, essa responsabilidade é solidária apenas quando houver o elemento subjetivo de fraude na sucessão. No Código Civil, basta o inadimplemento. É o que prevê o artigo 1146 do Código Civil. Vocês dirão, professor, mas isso é uma surpresa. E eu só conseguiria pensar nisso com mais profundidade se houvesse um argumento de autoridade de alguém que já tivesse dito isso. Porque assim, nessa quinta-feira de manhã, sem prévio aviso, Edilton Meirelles, o novo Código Civil e o Direito do Trabalho, editora LTR. Diz ele, desembargador do TRT da Bahia, professor de Direito Civil na Federal. A empresa antecessora tem responsabilidade solidária, independentemente de culpa por força da aplicação subsidiária do artigo 1146 do Código Civil ao direito do trabalho. Aqui outras hipóteses. Aqui passamos para a ideia de bens penhoráveis. Trabalhamos no pressuposto de que todos os bens respondem pelas obrigações. Pelas obrigações, o obrigado responde com todos os seus bens presentes e futuros. Todos. Essa é a regra. Como essa é a regra, a penhorabilidade é a regra, a impenhorabilidade é a exceção. E sendo exceção, ela é interpretada de maneira estrita. É por isso que a pequena propriedade rural
protegida por impenhorabilidade é a pequena propriedade rural em que a mão de obra é da família. Como a interpretação é estrita, se houver concurso de mão de obra de empregados, já não é mais propriedade rural familiar protegida pela impenhorabilidade, porque se interpreta estritamente essa regra. A chamada poupança integrada não tem a proteção da impenhorabilidade para o credor comum até 40 salários mínimos, porque a poupança que é protegida é a poupança do pequeno poupador, onde há um depósito por mês, quiçá 2. Mas a poupança integrada é a falsa poupança. É aquela poupança que é uma conta corrente com nome de poupança. É uma simulação, é um artifício, mas ali entram depósitos e saem depósitos diariamente. Mas o nome é poupança, poupança integrada. Mas como é falsa poupança, não está protegida pela impenhorabilidade. E isso em relação ao credor comum. Porque em relação ao credor trabalhista, mesmo a verdadeira poupança, aquela que tem um depósito por mês, mesmo esta não está protegida por impenhorabilidade. Porque quando muda o Código de Processo Civil e diz prestação alimentícia, vírgula, independentemente de sua origem, está dizendo agora os salários, os vencimentos, os subsídios, os proventos de aposentadoria, as pensões, a poupança é penhorável porque se trata de, letra A, alimentos indenizativos da responsabilidade civil. Letra B, alimentos do direito de família. Letra C, crédito trabalhista. Esta expressão, prestação alimentícia, vírgula, independentemente de sua origem, é a criação de um gênero do qual participam essas espécies que referi e que permitem, por aplicação excetiva, a penhora de salários, vencimentos, subsídios, proventos de aposentadoria, pensão e caderneta de poupança. Aqui a ideia de que todos os bens respondem está presente na Lei de Executivos Fiscais, aplicada à execução trabalhista, nos artigos 10 e no artigo 30, 10 e 30, o 30 nos revelando que mesmo o crédito hipotecário está sujeito à penhora, mesmo que haja garantia de hipoteca. O banco dá empréstimo ao agricultor mediante a oferta das terras em hipoteca. O banco dá empréstimo ao agricultor mediante o penhor da colheitadeira. O banco titular de garantia real, seja hipoteca, seja penhor, na disputa com o credor trabalhista, acaba perdendo, porque o artigo 30 da LEF diz que a responsabilidade do devedor tributário
se estabelece mesmo que haja sobre o bem em questão garantia real. Se aplica-se ao credor fiscal, aplica-se ao credor trabalhista, porque o artigo 889 da CLT diz que se aplica à execução trabalhista toda a disciplina que rege os executivos fiscais. Aqui o mesmo preceito no Código de Processo, estabelecendo que a regra é a penhorabilidade de todos os bens. Os impenhoráveis são aqueles que a lei declara como tal. Bens em poder de terceiro. Vamos imaginar aqui o bem do executado arrendado, alugado, ele está sujeito à penhora. Assim como os bens alienados em fraude à execução. Quem está estudando para concurso, a questão que vai cair no concurso não é se os bens que foram alienados em fraude à execução são penhoráveis. Eles vão perguntar para vocês sobre os bens onerados, porque a oneração é a exceção. Não vão perguntar para vocês a regra. Eles querem saber se vocês dominam a exceção. Porque se dominam a exceção, saberão a regra. O macete está no onerados. Basta que se faça ônus sobre o bem. Uma hipoteca, um penhor, que torne o executado insolvente. Não precisa haver necessariamente a alienação do bem. E o que vão perguntar para vocês no concurso é se vocês sabem que a fraude à execução caracteriza delito penal. E caracteriza, doutor Paulo, só que é ação penal condicionada à iniciativa do credor prejudicado. Como a pena é muito branda, acaba-se não procedendo, porque o Ministério Público não tem iniciativa, não é ação pública incondicionada. Entre os bens impenhoráveis do Código de Processo Civil estão aqueles declarados por ato voluntário como impenhoráveis, como inalienáveis. Mas isso não vale para a jurisdição trabalhista, porque isso não vale para o credor fiscal. O credor fiscal penhora com êxito o bem gravado com hipoteca. O credor fiscal penhora com êxito o bem gravado com penhor. Hipoteca, bem imóvel, penhor, bem móvel. Porque o artigo 30 da LEF diz que esse ônus real não é impedimento à realização do crédito tributário. Isso, se não é impedimento à realização do crédito tributário, não poderá ser impedimento à realização do crédito trabalhista. O inciso 4. São impenhoráveis, vou me permitir sintetizar, os salários. Lá no final, a expressão sublinhada, ressalvado o parágrafo 2º. Lendo de outra maneira, são impenhoráveis os salários, menos
quando estivermos na hipótese do parágrafo 2º. E o parágrafo 2º, o que nos diz? O disposto nos incisos 4, salário, e 10, poupança, não se aplicam a esses casos a impenhorabilidade quando se trate de prestação alimentícia de qualquer origem. O professor Volney de Macedo Cordeiro, quando comenta esse preceito, ele troca o vocábulo origem por natureza. Prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Ele troca para independentemente de sua natureza, para abranger neste gênero os alimentos do direito de família, os alimentos indenizativos da responsabilidade civil e o crédito trabalhista em sentido amplo. Aqui, novamente, o parágrafo 2º destacado. E o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que mudou a OJ 153 da SDI 2 do TST. E a mudança foi tão sutil, que lá na 4ª região, a seção especializada em execução não percebeu. Nós temos, no Rio Grande do Sul, uma seção especializada em execução que julga os agravos de petição. A primeira seção da jurisdição trabalhista brasileira é no Paraná, TRT 9. A nossa é a segunda. A seção especializada tem prerrogativa regimental para editar OJs, uniformizando a jurisprudência no tema de execução. A seção do Paraná tem dezenas de verbetes de uniformização. E na 4ª região também temos uma série de OJs uniformizando a jurisprudência. Mas não foi só no Rio Grande do Sul que nós não percebemos a mudança. É que a mudança foi muito sutil. A mudança é a expressão sublinhada. Ela não existia na redação anterior. Ela foi entreposta, entre parênteses, para estabelecer um elemento cronológico distintivo, qual seja, não era possível penhorar salário antes do advento do CPC de 2015. O CPC de 2015 é o marco cronológico da viragem. A partir do CPC de 2015, é possível penhorar salário. Antes, a penhora violava direito líquido e certo do executado. Depois do CPC de 2015, por força do parágrafo 2º do artigo 833, não mais viola direito líquido e certo. E como toda a modificação de jurisprudência é sempre uma modificação conservadora, o TST não explicitou isto no enunciado. Deixou implícito pela expressão entre parênteses, que foi acrescida, estabelecendo o marco cronológico da viragem da interpretação. E nós olhávamos
para a nova redação da OJ e dizíamos, mas está tudo igual? Por que uma nova redação se está tudo igual? Parecia estar tudo igual, mas essa expressão entre parênteses interposta dentro do enunciado assinala a mudança da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que passa a admitir penhora de salário quando a determinação do magistrado é posterior à vigência do CPC de 2015. Porque quando ela é anterior, o TST continua dizendo, antes do CPC, para crédito trabalhista, não pode. Mas depois do CPC pode, porque prestação alimentícia, independentemente de sua origem, se transforma num gênero que abrange, inclusive, o crédito trabalhista em sentido amplo. Eu fiz questão de sistematizar as consequências da mudança dessa jurisprudência, porque tivemos dificuldade, em função da sutileza da alteração na redação do enunciado da OJ, de perceber aquilo que havia mudado. Resumindo, a OJ se aplica, dizendo que viola direito líquido e certo a penhora de salário quando o ato de penhora é anterior ao Código de Processo de 2015. Mas já não viola mais quando o ato de penhora é posterior. É esse elemento cronológico que marca a viragem da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E eu fui conversar com os desembargadores do meu tribunal. Vocês perceberam que teve uma mudança sutil? Não mudou nada. Mas vocês leram a nova OJ? Sim, lemos, não mudou nada. Viram a expressão entre parênteses? Mas é essa a mudança? É essa a mudança. Muito sutil, demoramos a perceber, e só fomos perceber quando o TST, chamado a aplicar a OJ em hipóteses de penhora posterior ao Código de Processo Civil, realiza a interpretação da maneira de aplicação desta OJ. Leio com os senhores. Esse é um acórdão do ministro Douglas. Recurso ordinário. Em mandado de segurança, penhora incidente sobre percentual do subsídio recebido, expressão sublinhada, determinação realizada na vigência do CPC de 2015. Artigo tal do CPC, OJ 153, e no corpo da ementa está assentado. De se notar que foi essa a compreensão do Tribunal Pleno, perdão, do Tribunal Pleno desta Corte, ao alterar em setembro de 2017 a redação da OJ, visando adequar a diretriz ao Código de Processo Civil de 2015, mas sem interferir
nos fatos ainda regulados pela legislação revogada. À luz dessas considerações, e está aqui a mudança, é de se concluir que a impenhorabilidade prevista no inciso 4º do artigo 833 do CPC não pode mais ser oposta na execução para satisfação de crédito trabalhista típico. A OJ dizia: o crédito trabalhista não é prestação alimentícia do direito de família. E prestação alimentícia do direito de família é a espécie protegida pela penhora, pela possibilidade de penhora. É só quando se tratar da execução de alimentos do direito de família. E o crédito trabalhista, argumentava a OJ, não é essa espécie, é gênero. E, portanto, não é possível penhorar salário. Sobrevém o CPC torna gênero a expressão prestação alimentícia, vírgula, independentemente de sua origem, e essa expressão vai abranger as espécies alimentos do direito de família, alimentos indenizativos da responsabilidade civil e crédito trabalhista em sentido amplo. Essa é a mudança que acontece em setembro de 2017, que nós tivemos uma natural dificuldade de perceber, porque a alteração na redação da OJ foi muito sutil. É quando sobrevêm os primeiros acórdãos a respeito desse tema no âmbito do TST, quando as empresas invocavam a aplicação da OJ, que vai explicitar o novo entendimento que decorre da sutil mudança de introduzir aquela expressão entre parênteses entreposta no meio da orientação jurisprudencial. O professor Manuel Antônio insiste em distinguirmos a pessoa natural do profissional liberal, cujos instrumentos de trabalho são impenhoráveis, em relação à pessoa jurídica que explora atividade econômica. O professor Wagner Giglio dizia: se nós pudermos transportar isso para proteger o patrimônio da empresa, da impenhorabilidade, a execução termina. A quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até 40 salários mínimos. Mas isso é para o banco, que é credor quirografário. Não se aplica ao credor trabalhista. Porque o credor trabalhista é titular de prestação alimentícia independentemente de sua origem, independentemente de sua natureza. Quando o crédito em execução se apresentar com a dignidade de caracterizar-se como prestação alimentícia, independentemente de sua origem, esse crédito permite a penhora de salário, de proventos e de poupança. E aí, sem nenhum limite, penhora-se a totalidade. O banco não pode penhorar até 40 salários mínimos, mas se houver 100 salários mínimos,
ele pode penhorar os 60 salários mínimos que excedem. O credor trabalhista, o credor de alimentos, o credor da pensão mensal decorrente do acidente do trabalho, este pode penhorar a totalidade da poupança, porque o legislador reconheceu a estes créditos uma hierarquia jurídica superior àquela de proteção que se quer dar ao pequeno poupador. Aqui podemos avançar. O bem de família, apesar das discussões iniciais, muito se escreveu sobre isso. O professor Manuel Antônio Teixeira Filho sustentou que a medida provisória, que depois vai se converter na Lei 8.009, não atendia aos requisitos das medidas provisórias e, portanto, haveria ali uma inconstitucionalidade, mas acaba prevalecendo na doutrina e, sobretudo, na jurisprudência, a ideia de que o bem de família é impenhorável em relação, inclusive, ao crédito trabalhista. Mas eu pergunto aos senhores, e quando o imóvel for um imóvel suntuoso? A família tem uma dívida trabalhista com sua empregada doméstica de R$12.000. Tem um imóvel de R$1 milhão, mas não paga a dívida trabalhista e se escuda na impenhorabilidade do bem de família. Se nós não estabelecermos uma ideia de proporcionalidade e de razoabilidade, nós diremos: este processo vai para o arquivo com dívida, a trabalhadora doméstica vai precisar reencarnar algumas vezes para tentar compreender como é que funciona o sistema de justiça. A família vai se escudar na impenhorabilidade e o processo vai para o arquivo com dívida. Ou aquele juiz diz: não, mas está desproporcional. Quem tem um imóvel deste valor tem condições de pagar essa dívida de R$12.000. Vou mandar penhorar. O TRT olha para aquilo e diz: um imóvel de R$1 milhão e uma dívida de R$12.000? Vou manter a penhora. E como é difícil fazer subir o recurso de revista, porque o Tribunal Superior do Trabalho, se o processo chega até ele, ele diz assim: não vou considerar razoabilidade, não vou considerar proporcionalidade. Vou dar provimento ao recurso de revista e vou cancelar esta penhora. O Código de Processo de 73 tinha uma norma estabelecendo a possibilidade de penhora de bem de família quando luxuoso. O preceito foi vetado
pelo chefe do executivo, o veto não foi derrubado, e o professor Francisco Antônio de Oliveira, do TRT de São Paulo, já aposentado, diz assim: suprema insensibilidade e nós nos deparamos no cotidiano com este tipo de situação. Se nós dizemos que não vamos mandar penhorar, aquele processo vai para o arquivo com dívida. Mas se nós mandamos fazer a penhora, normalmente a solução acontece. Porque a alienação do imóvel, que eu chamaria de um acidente, vai ser sempre um acidente na execução. E o juiz nunca quer o acidente. O juiz quer o cumprimento da obrigação. Mas a obrigação só acontece se o acidente for possível, estiver no horizonte. Mobilizar a vontade de solução. E é o caso da penhora de bem de família quando luxuoso, quando suntuoso. Aqui nós temos um acórdão da 4ª região, trabalhando com essas ideias: bom senso, justiça, moderação, dívida de pequeno valor. E aqui temos aquilo que talvez seja uma novidade para muitos. Para quem está estudando para concurso, isso é uma daquelas coisas que estão escondidas no direito positivo. Existe uma hipótese específica de fraude à execução na lei que protege o bem de família da penhora. Isso aconteceu em Dr. Paulo, lá na Vara do Trabalho de Carazinho. O executado tinha um imóvel de 300 mil, uma dívida de 200 mil, ele consegue 300 mil, dá o imóvel anterior, 300, mais 300, 600, transfere a impenhorabilidade para o bem agora de 600 mil. E acha que está muito bem, que está tudo muito bom. E aí, quando o diretor de secretaria vem conversar comigo, diz: olha aqui, doutor, ele tinha um bem de 300 e agora, em vez de pagar a dívida, reuniu mais 300 e comprou um de 600. E eu disse assim para ele: Fúvio, pegamos ele. Como assim? Isso é fraude à execução. Ele não pode fazer isso. A ordem jurídica não admite esse tipo de conduta. Porque ele, se isso pudesse ser admitido, dali a pouco ele passaria para um imóvel empenhorado de 1 milhão, negaria suas dívidas, daqui a alguns anos um imóvel de 1.200.000 e continuaria com a impenhorabilidade da Lei 8.009 a protegê-lo. A lei vem e diz: não, isso você não pode fazer. Isso que você está fazendo se chama fraude à execução. A consequência da fraude à execução é a ineficácia do negócio fraudulento. Ineficácia. Inoponibilidade. É como se, a doutrina usa essa expressão, é como se o negócio não tivesse ocorrido. O credor prejudicado pela fraude à execução
não toma conhecimento do negócio fraudulento e penhora o bem. Nós penhoramos o bem de 600 mil. E o executado não imaginava que o artigo 4º da Lei 8.009 tivesse a redação que tem. Ele não perdeu o bem porque ele pagou as dívidas que tinha. Porque, do contrário, perderia o bem. Perderia o bem para a execução porque cometeu fraude à execução. É uma modalidade específica de fraude à execução que está numa lei extravagante, assim como há outras hipóteses de fraude à execução que não estão previstas no Código de Processo Civil, lá quando o Código falava, né, Código revogado, artigo 593, agora artigo 792, quando ao tempo da alienação correr ação capaz de conduzir o executado à insolvência. Essa é a regra geral. Mas há hipóteses específicas na ordem jurídica que ficam despercebidas. Quem estuda para concurso tem que saber que esse artigo 4º da Lei 8.009 é uma dessas hipóteses. A outra hipótese é a hipótese da penhora de crédito. Quando o juiz diz para o locatário do executado: locatário Pedro, deposite os aluguéis que você deve ao executado em juízo, e o locatário Pedro não consulta o seu advogado e diz assim: eu vou continuar pagando os aluguéis por executado. Logo em seguida ele vai ser chamado a responder com seu patrimônio pessoal pelos aluguéis que não depositou. Se ele consulta o advogado diz para ele: deposita os aluguéis e fica bem quieto. Por quê, doutor? Porque você só se exonera da obrigação depositando em juízo os aluguéis. Doutor, mas eu acho que eu não vou seguir o seu conselho, eu acho que eu vou continuar pagando por executado. Não faça isso, diz o advogado. Você vai pagar 2 vezes. Porque quando Pedro continua pagando os aluguéis ao executado, mesmo depois de intimado para depositar os aluguéis em juízo, ele comete fraude à execução. Como a consequência da fraude à execução é a ineficácia do negócio, ele responde com o seu patrimônio pessoal. Pedro terá o seu veículo penhorado, o seu imóvel penhorado, para responder por aqueles 6 aluguéis que ele, ao invés de depositar, optou por continuar pagando ao executado. Outra hipótese de fraude à execução. Fraude à execução em penhora de crédito. Falei em aluguéis, eu poderia falar em arrendamento, por exemplo. Seria a mesma situação. Aqui é a hipótese que eu enunciava. E como eu imagino que eu estou, de alguma maneira, surpreendendo alguns dos senhores, resolvi trazer um pouco de argumento de autoridade, começando pelo mestre do Paraná. O credor trabalhista, vejam a parte sublinhada ao final,
poderá exercer em face do terceiro, o terceiro é o locatário Pedro, as ações que cabiam ao devedor, as ações que cabiam ao locador executado. Ao locador executado caberia fazer a execução dos aluguéis. O credor se substitui ao locador executado e passa a ter, por subrogação, as ações que teria o locador executado. Mas ele dirige a execução contra Pedro, o locatário, que ao não depositar os aluguéis em juízo, incidiu na conduta que tipifica fraude à execução. A empresa que tem crédito da prestadora de serviço, a mesma forma? A mesma situação. A mesma situação. Ela só se exonera depositando em juízo. É como se ela fosse uma depositária que, ao invés de pagar ao credor ordinário, no caso concreto, fica impedida de fazê-lo em função da determinação judicial. O locatário Pedro vai ingressar no polo passivo. Possivelmente ele vai contratar, vai consultar o advogado e vai depositar em juízo, né? Ele não vai querer correr o risco de pagar duas vezes, mas ele responde com o patrimônio pessoal. Vocês poderão dizer: que isso é um pouco drástico. E eu vou concordar. Mas se não for assim, a fraude, a execução pode se generalizar, inclusive em função de conluio. Locatário e locador têm uma relação contratual. O professor Sérgio Pinto Martins, desembargador do TRT de São Paulo, mais explícito, usa a expressão fraude à execução. O professor Volney, que tem essa obra maravilhosa, agora já na 4ª edição, quando menciona que o exequente subroga-se na condição de credor do terceiro e poderá adotar as medidas necessárias, está dizendo implicitamente o patrimônio da pessoa natural do locatário Pedro responderá pelos aluguéis não depositados. Mas o que nos deixa confortável, mais do que a doutrina, é o que dizem os tribunais. A prudência dos tribunais, a prudência do direito, a jurisprudência. Vejam: penhora de crédito, descumprimento da ordem judicial de depósito, apreensão do valor diretamente da conta bancária do terceiro. Legitimidade. Em se tratando de penhora de crédito decorrente da prestação de serviços, o exemplo que o colega trouxe, é legítima a penhora do valor diretamente em sua conta corrente bancária, na hipótese de descumprimento da ordem judicial para depósito em juízo, conforme a interpretação sistemática
dos dispositivos aqui do Código de Processo Civil revogado. A penhora de crédito, portanto, também vai produzir uma específica hipótese de fraude à execução, que está lá no Código de Processo, mas num outro local, diferente da hipótese genérica do artigo 792, inciso 4º, que, repetindo o que dizia o artigo 593, inciso 3º, diz que a alienação de bem é considerada em fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Na fraude à execução, nós temos algumas específicas características. Estou recebendo aqui o cartão amarelo. Estou ciente. E acho que vamos conseguir concluir, ainda que eu precise acelerar um pouquinho. O primeiro elemento é o elemento da existência de uma demanda. Que tipo de demanda? A doutrina, em geral, responde qualquer demanda. Processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Aqui o professor Manuel Antônio, quando diz que processo cautelar não, está sozinho. Quando estamos com o professor Manuel Antônio, estamos sempre bem acompanhados. Mas, nesse caso, vamos preferir a companhia de Luiz Guilherme Marinoni. Qualquer ação que tenha potencial condenatório é capaz de reduzir, eventualmente, o executado à condição de insolvência. A ação cautelar está entre estas ações com esta potencialidade. O elemento cronológico é a existência de uma ação, à época da alienação. Na fraude contra credores, nós não temos uma ação ajuizada. Na fraude à execução, nós já temos uma ação ajuizada. Na fraude contra credores, a violação é o interesse privado dos contratantes. Na fraude à execução, além do interesse privado, há uma agressão à jurisdição. Porque, existente a ação, ainda assim o executado aliena, como se ele pudesse se liberar da ideia de responsabilidade patrimonial. E essa alienação é capaz de levar o executado à condição de insolvência. No concurso, a prova objetiva pergunta assim: na fraude à execução, o ato de alienação é, letra A, ato nulo, letra B, ato anulável, letra C, ato inexistente, letra D, ato revogável, letra E, ato ineficaz. A resposta a essa questão objetiva é a letra E. É ato ineficaz. Não tem eficácia jurídica em relação ao credor prejudicado. Em relação ao credor prejudicado, o ato é inoponível, inoperante. É como se não tivesse existido para o credor prejudicado.
Então, a consequência da fraude à execução é a ineficácia do negócio. Essa ineficácia é declarada nos próprios autos da execução, mediante requerimento do credor ou de ofício, quando o próprio juízo constata a ocorrência desta fraude. A instrução normativa 41 do Tribunal Superior do Trabalho diz que é necessária a provocação do credor para que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não se exige que para fraude à execução precise haver a iniciativa do credor necessariamente. O juízo pode, de ofício, constatando o ilícito processual que a fraude à execução caracteriza, declarar de ofício a ocorrência desse ilícito processual. Pode ser declarada em embargos de terceiro e tipifica conduta atentatória à dignidade da justiça e, portanto, passível de multa de até 20%. Algumas hipóteses para nós identificarmos a ocorrência de fraude à execução. Objetivamente, quando houver ação pendente e alienação do bem causar a insolvência do executado, quando houver hipoteca judiciária já registrada e o imóvel for alienado posteriormente, quando houver averbação premonitória da existência da ação e o bem for alienado posteriormente a esta averbação. Quando houver ordem de indisponibilidade de bem. Quando falo para os senhores em ordem de indisponibilidade, qual é a ferramenta eletrônica que vem à lembrança dos senhores? A CENIB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, que está em vigor desde 2014 e que permite ao magistrado, os servidores podem se credenciar para utilizar a ferramenta, indisponibilizar imóveis em todo o território nacional, desde que os imóveis estejam registrados, pela informação, doutor Paulo, do CNPJ da pessoa jurídica e do CPF da pessoa natural. Houve desconsideração e a pessoa natural do sócio Antônio tem 5 imóveis registrados no território nacional. Um na Paraíba, um no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina, um em São Paulo. A ordem do juiz indisponibiliza os 5. Ele tem 10 imóveis, alcança os 10. A pessoa jurídica tem 15 imóveis, alcança os 15. Com a CENIB, o CNJ ingressa com os 2 pés na execução inteligente. Claro que depois o juiz tem que entrar no sistema, na verdade o servidor tem que entrar no sistema, exercer proporcionalidade e dizer: basta um dos 5 imóveis, libero os outros 4. Ou então, bastam 2, libero os outros 3. Só que a CENIB faz lembrar
o dispositivo que trata de responsabilidade patrimonial, que fala bens presentes e futuros. Porque quando o Dr. Paulo manda a ordem para a CENIB recebe esta ordem e fica como um farol que acende todas as noites, avisando, não se aproximem do rochedo, perigo, afastem-se. A ordem fica irradiando esse efeito para o futuro, bens futuros. O executado, Antônio, tem um contrato de gaveta. Passam-se 4 anos, ele olha assim, depois de 4 anos, me sinto seguro e vou registrar a aquisição do imóvel. Registro 7, aquisição do imóvel pelo executado Pedro. Registro 8, incontinente, sem consulta a Pedro. Ordem de indisponibilidade determinada pelo Dr. Paulo no processo número tal, no valor de tanto. E aí nós entramos na CENIB e descobrimos que o peixe caiu na rede, porque a rede da indisponibilidade é para bens presentes e futuros. A CENIB tem essa potencialidade para bens futuros, né? É uma ferramenta de execução inteligente e está disponível para toda a magistratura de todos os ramos da jurisdição. Existem centenas de milhares de ordens de indisponibilidade determinadas por juízes federais, por juízes estaduais e por juízes do trabalho. Os do trabalho são os que mais utilizam. Não cumprir o devedor, determinação para depositar em juízo, já vimos isso. A hipótese do bem de família, vimos também. E medida cautelar de protesto contra alienação de bens ou medida cautelar inominada. E aqui, terminando dentro do horário, imagino que possam haver algumas perguntas. Quero me colocar à disposição. Agradecer a 13ª Região, um agradecimento especial à Escola Judicial. E dizer que essa ilustração da professora Ada é uma homenagem a ela, que sempre teve, a professora Ada já faleceu, que sempre teve uma proximidade muito grande com o processo do trabalho. Ela vai criar o conceito de instrumentalidade substancial do processo. Até então nós falávamos em instrumentalidade. E ela vai agregar o adjetivo substancial. O artigo dela é um artigo antigo, publicado na Revista dos Tribunais, chamado A Deformalização do Processo e a Deformalização das Controvérsias. Ali ela vai desenvolver o conceito de instrumentalidade substancial. A ideia de um processo acessível, não burocrático, plástico, dúctil, que permita um acesso à justiça, como talvez seja a vocação da nossa jurisdição. Quinta-feira, amanhã é sexta, a sexta convoca o sábado é o dia mais luminoso da semana, 30 segundos de poesia. Vocês conhecem Vinícius de Moraes, da fase romântica, do soneto da fidelidade,
De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, quem me ajuda? Olha aí. Eu possa... Olha aí. Como diria aquele comunicador, quem sabe faz ao vivo. Parabéns. Mas talvez os senhores não conheçam a fase anterior de Vinícius, o grande diplomata, o grande intelectual, o grande compositor, junto com Baden-Powell, com Tom Jobim, que é a fase do engajamento social. Ele escreve um poema belíssimo, longo, que é estudado junto com Construção, de Chico Buarque, e Pedro Pedreiro, de Chico Buarque. O poema de Vinícius é Operário em Construção. A primeira estrofe é uma homenagem aos senhores que escolheram a jurisdição trabalhista. Diz assim: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. E como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. Muito obrigado.